A gente ouve a palavra Chernobyl e na hora já pensa em desastre, né? Cidades fantasma, aquele medo do invisível. Mas olha, essa é só uma parte da história. A outra parte é uma saga de engenhosidade, sacrifício e uma cooperação internacional que, sinceramente, é de cair o queixo. Vamos mergulhar nessa jornada incrível de como o mundo se uniu para conter o legado radioativo de Chernobyl. Olha essa imagem. É até difícil de encarar, né? Em 26 de abril de 1986, o coração do reator 4 não só pegou fogo, ele explodiu, cuspiu para a atmosfera uma quantidade de material radioativo que a gente nem consegue imaginar. Isso não é só um prédio em ruínas, é o marco zero do pior acidente nuclear da história. E essa citação aqui do Valery Legasov, que foi o cientista que chefiou a investigação, é fundamental para a gente entender tudo. Para ele, não foi só uma peça que quebrou ou um botão apertado na hora errada. Foi o colapso de um sistema inteiro. Um regime que se preocupava mais com metas e segredos do que com segurança e com a vida das pessoas. Ok, vamos ao que interessa. Como é que uma coisa dessas, que era tida como impossível, aconteceu de verdade? Foi tipo a tempestade perfeita, um projeto de reator cheio de falhas graves que encontrou um erro humano catastrófico e, ironicamente, bem durante um teste de segurança. O problema já começa no projeto do reator, o tal do RBMK-1000. Sabe, diferente da maioria dos reatores, ele usava grafite para controlar a reação nuclear, e essa escolha o deixava perigosamente instável em baixa potência, que era exatamente a condição do teste. E a cereja do bolo radioativo? Não tinha aquela estrutura de contenção adequada, sabe? Aquela cúpula de concreto que é a última linha de defesa. Era uma tragédia esperando para acontecer. As primeiras 48 horas foram uma loucura. Uma mistura de coragem absurda e negação total. Os bombeiros foram mandados direto para o inferno radioativo sem nem saber o que estavam enfrentando. E o governo soviético? Silêncio. Pripyat, a cidade ali do lado, só começou a ser evacuada 36 horas depois. O mundo só ficou sabendo porque a Suécia, lá do outro lado do mapa, detectou a nuvem radioativa. Esses primeiros heróis encararam um assassino invisível, a síndrome aguda da radiação. Em doses altíssimas, a radiação age como se fossem milhões de projéteis microscópicos destruindo as células do corpo. A medula óssea para, o sistema imunológico desaba, o corpo se desfaz de dentro para fora. Foi assim que 28 desses primeiros respondentes morreram de forma agonizante. Esse relato de um engenheiro da usina arrepia. Aquela luz não era de um incêndio comum, era o brilho do próprio núcleo do reator, exposto, queimando a 2000 graus Celsius e jorrando morte diretamente para o céu. Com o reator nuclear em chamas, a União Soviética precisava de uma solução. E para ontem. O que eles fizeram foi um ato heróico de puro desespero, uma gambiarra colossal para tentar estancar o sangramento radioativo. Eles ergueram um sarcófago. Em 206 dias, mais de 500 mil de homens, os liquidadores, foram mobilizados. Em áreas de radiação extrema, como o telhado, homens apelidados de biorobôs corriam por no máximo 90 segundos para jogar destroços para dentro da cratera. Um feito inacreditável, mas todo mundo sabia que era um curativo, projetado para durar, no máximo, 30 anos. E lá dentro, apodrecendo junto com o sarcófago, estava isso, o pé de elefante. Uma massa de combustível nuclear derretido que escorreu pelos porões. Tão radioativo que, mesmo décadas depois, poucos minutos de exposição seriam letais. Com o sarcófago rachando e ameaçando desabar, havia o risco real de uma segunda liberação de poeira radioativa. Com a queda da União Soviética, a Ucrânia herdou essa bomba-relógio e não tinha como desarmá-la sozinha. Ficou claro para o mundo que a radiação não precisa de passaporte. O problema de Chernobyl era um problema de todos. E a resposta foi global. 45 nações de todos os cantos do mundo se uniram. Elas abriram suas carteiras para financiar uma solução definitiva, um esforço de solidariedade em uma escala raramente vista. Para administrar os bilhões de euros e coordenar essa operação gigantesca e complexa, a tarefa foi entregue ao Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Eles tinham a missão de transformar todo aquele dinheiro em uma solução de engenharia real e segura. E a solução encontrada, bem, ela entra para a história como um dos feitos de engenharia mais audaciosos e impressionantes já tentados pela humanidade. Algo que nunca havia sido feito antes.
Para se ter uma noção da escala absurda do novo confinamento seguro, essa imagem ajuda. Ele é autossuficiente para cobrir a Estátua da Liberdade e largo bastante para engolir o Stade de France, em Paris. É simplesmente colossal. A pergunta de $1 bilhão era: como construir uma coisa dessas no lugar mais perigoso do mundo? A resposta foi genial: não construindo lá. Eles limparam uma área a uma distância segura, montaram um arco de 36 mil toneladas, instalaram guintastes robóticos gigantes em seu interior e, só então, deslizaram a estrutura inteira sobre o reator. E essa foto ilustra perfeitamente a engenhosidade do plano. A estrutura inteira, prontinha, esperando em uma área segura. Essa estratégia protegeu milhares de trabalhadores da exposição a níveis mortais de radiação durante os anos de construção. Finalmente, em novembro de 2016, sobre trilhos especiais, o arco deslizou lentamente até sua posição final. Foi o clímax de um esforço de décadas, que custou mais de 2 bilhões de euros. O reator 4 estava, enfim, selado com segurança, isolado do mundo exterior. Com o reator contido, a história de Chernobyl entra em um novo capítulo. Mas o que fica desse desastre? Qual é o seu legado e o que o futuro ainda reserva? Os números de mortes imediatas não contam a história toda. O custo humano mais devastador veio depois. Mais de 4.000 casos de câncer de tireoide surgiram, afetando principalmente quem era criança na época e consumiu leite e alimentos contaminados com iodo radioativo. E a famosa zona de exclusão? A imagem de um deserto sem vida é um mito. Na verdade, com a saída dos humanos, a natureza retomou o lugar de forma espetacular. Hoje é um santuário para lobos, ursos e cavalos selvagens, um laboratório a céu aberto sobre como a vida selvagem se adapta na nossa ausência. Essa vista do topo da nova estrutura é poderosa. Ela mostra tanto a escala da conquista da engenharia quanto a cicatriz permanente que a indústria deixou na paisagem. Chernobyl está contida, mas a sua marca na história e na Terra é inapagável. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. O novo confinamento seguro nos comprou o tempo. 1 século, para sermos exatos. 1 século para a humanidade descobrir como finalmente desmontar o reator e lidar com o lixo nuclear lá dentro. A tarefa não acabou, ela apenas foi passada para as próximas gerações. O que faremos com esse tempo?